Esse salmo foi escrito por Davi e, como nós já conhecemos, retratando, lembrando o momento terrível que ele passou ali no seu reinado, quando ele foi confrontado pelo próprio filho, Absalão. É isso? E Davi, um homem guerreiro, né? Davi teve uma experiência com o deserto de Judá quando fugia de Absalão, né? Como nós já lemos na passagem, naquele calor escaldante, a maior sede que ele sentia era, na verdade, a sede de Deus. Então, meu irmão, aqui nós temos, então, Davi, naquele momento ali escaldante, como a gente leu ali no versículo, no capítulo, nesse Salmo 63, né, a dificuldade que ele está atravessando, a sede que ele tem, a sua alma experimenta aquela como que uma terra sedenta sem água, mas na verdade ali ele está carecendo do socorro de Deus. Mas Davi, neste salmo, qual a história que nós temos de Davi? Davi, rei de Israel, após deixar o pastoreio de ovelhas, é ungido rei pelo profeta Samuel, derrotou o gigante Golias. Davi era um grande amigo de Jonas, filho do rei Saul. Saul esse que sempre, muitas vezes, tentou matá-lo. É isso? Davi, marido de várias mulheres, sendo assim pai de muitos filhos, conquistador de muitas batalhas e, consequentemente, de muitos reinos e territórios. Na época do seu reinado, Israel teve a maior área geográfica. Autor de vários salmos, foi dele o desejo de construir um templo para adoração ao Deus único, santo e verdadeiro. Templo esse que fora construído não por ele, mas pelo seu filho Salomão. O que mais poderíamos falar? Um hábil e competente guerreiro, vencedor tanto na habilidade da pena em suas escritas, como usando a sua espada nas batalhas. Davi tinha todos esse currículo famoso, conhecido, homem de guerra, venceu muitas batalhas, perseguido muitas vezes pelo rei Saul, conseguiu se livrar de todos, inclusive teve muitas oportunidades, inclusive, de matar o próprio rei Saul, mas por temer a Deus e reconhecer que Saul era um homem ungido do Senhor, e tão somente por Saul ser ungido do Senhor, Davi, com temor diante de Deus, não assassinou a Saul. Mas Davi, nesse momento aqui que ele escreve esse salmo, retratando essa dificuldade, seu problema, seu confronto, não que ele tenha provocado isso diretamente, vamos dizer assim, mas como consequência também da sua vida de vários pecados que ele cometera, né? Inclusive o pecado lá com Batseba, na qual Natã, o profeta, disse para ele que o que ele fez às escondidas, né, um descendente faria às claras. E é exatamente isso que a gente vai depois observar na vida de Absalão, confrontando Davi, né, ao estar possuindo as suas concubinas. Então, devido a esse currículo de Davi, e Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, quando ele corrige, não é para destruição. Quando Deus nos corrige, com certeza, é para nos colocar no caminho certo, né? É para voltarmos a fazer as coisas conforme Ele deseja. E tudo que acontece com Davi, ele tem esse reconhecimento. É interessante a gente observar que, apesar dele passar por uma dificuldade dessa, tem hora que eu fico pensando assim, o que é um pai, sendo, no caso de Davi, sendo rei, conquistador de várias nações, e agora sendo confrontado pelo próprio filho. Eu acredito que se fosse uma pessoa de fora, uma pessoa estranha, eu não sei se Davi aceitaria fugir
né, daquela situação. Mas é o que nós observamos na vida de Davi. Mas isso por quê? O temor que Davi tinha diante de Deus. Eu não entendo que ali seria medo de Absalão, propriamente dito. Mas, por temer a Deus, ele passa toda essa situação nesse deserto ali de Judá, passando por essa vergonha, porque um rei fugindo, chamando os seus soldados, né? Quem sabe ali os seus generais, seus capitães, um exército completo. Não, vamos fugir, nós não temos condições de enfrentar Absalão. Imagina que reviravolta na vida de um homem guerreiro, vencedor de tantas batalhas, de tantas dificuldades, e agora, não, vamos abandonar o palácio. É um negócio que chega, a gente fica imaginando como é que foi essa situação no momento, né? Um homem abandonando. Nós vemos hoje, por exemplo, na política. Às vezes a pessoa é condenada, não, mas eu quero voltar. Eu quero voltar para sentar naquela cadeira. E é capaz não, muitos até matam, se for necessário, para poder abrir caminho para chegar naquele objetivo. E aqui nós estamos vendo um rei abandonando o palácio para que ele não venha aumentar a sua situação de pecador, de pecados, matando seu próprio filho. Que coração! Porém, ao entender e declarar que a tua graça é melhor que a vida com todas essas conquistas, como nós estamos falando, opulência, posições, ele opta por fugir. Como fizeram outros servos do Senhor, que saíram vitoriosos porque fugiram. Alguém lembra de alguém que fugiu no passado, que fugiu, mas que por conta da sua fuga, Jacó também, José fugiu de quem? Dos braços lá da esposa de Potifar, é isso? E depois o que aconteceu com José? Foi o vice-governador lá do Egito. Fugiu do pecado, da artimanha do maligno, das coisas maléficas da vida, e chegou ao posto de vice-governador do Egito. Detalhe, ele nem era egípcio, né? Mas ocupou aquela cadeira. Moisés tinha todo o conforto ali do palácio, junto com o faraó, abandonou aquela riqueza, e foi o quê? Deus o colocou como o libertador do povo de Israel, da escravidão que o povo de Israel sofria lá de dentro do Egito. Ló, a cidade do Gomorra, o pastor esse dia estava falando sobre como que era a cidade de Gomorra, a fartura que tinha, a riqueza que era, mas Ló fugiu, salvou a sua vida, né? Davi foge a princípio, meus irmãos, até dele mesmo, né? Não só do filho dele. Ele já tinha declarado isso, né? Lá em outro salmo, o Salmo 62, né? E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Salmo 62, 12. E é interessante, irmãos, que quando nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, o que diz lá? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito. Davi, ali naquele momento, como nós estamos falando aqui, ele podia usar o seu aparato bélico, o seu exército, e partir para cima, porque Absalão, ele conseguiu juntar um grupo, e esse grupo se associou a ele, e esse grupo, inclusive, gente aqui,
como nós vamos falar aqui da vida de Aitofel, Aitofel era o administrador de Davi. E nós observamos que Aitofel passou a ser o administrador de Absalão. Quando Absalão ficava à porta da cidade, as pessoas que vinham para falar com Davi, ele bloqueava a pessoa, o que você deseja, qual é o seu problema. Então ele passou a ser aquela pessoa a quem as pessoas recorriam, as pessoas que vinham para falar com o rei, mas Absalão não deixava chegar o rei. E com isso ele ganhou a simpatia de muita gente. E uma dessas pessoas, Aitofel. Mas quem era Aitofel? Aí que é uma situação complicada. Aitofel é o avô de Batseba. E Aitofel guardava um certo rancor a Davi, pelo que ele fez com Batseba. Então, quando Absalão começa a convocar aquele povo, aqueles homens de guerra, para partir para cima de Davi, uma das pessoas daquele grupo ali, Aitofel. E Aitofel tinha motivos de sobra para partir para cima de Davi. E o que acontece aqui? Ele orienta, Absalão consulta Aitofel como que deveria atacar a Davi. Aitofel dá a sua orientação, apesar de que depois ele vai a outro profeta, né? E o profeta dá uma outra orientação, mas a princípio ele já estava aceitando a proposta de Aitofel, mas não vingou a situação de Aitofel. Quando a gente olha lá, ainda em 2 Samuel, no capítulo 15, os versos 11 e 12, diz assim: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló. Enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. E como nós já falamos assim aqui, né, quem é esse Aitofel? Absalão, ao desejar o trono, e isso de modo ilegítimo, convoca um grupo de homens. Parte para perseguir e matar, se possível, seu próprio pai, e para ser bem-sucedido. Toma conselho com Aitofel e com Uzai. Isso nós podemos ver lá em 2 Samuel 17, versos 1 e 5. Então, como nós já falamos aqui, essas referências que nós temos aí, que no caso, a Batseba era filha de Eliã, filho de Aitofel, e nós temos as referências elianas, podemos ver lá em 2 Samuel, não vamos ler, né? 2 Samuel 23, 34, e onde nós vemos que Batseba é filha desse Eliã, lá em 2 Samuel 11, 3. Né? Mas o interessante, irmão, que chama aqui a nossa atenção, que Aitofel, ele era o conselheiro de Davi. Como é que as coisas mudam dentro da política? E quando eu leio essa passagem, eu fico olhando o retrato de hoje em dia. Quantas pessoas que defendiam um certo candidato, e depois, quando começa a acompanhar e vendo o que aquele candidato, depois de eleito, começa a fazer, a pessoa muda de posição. E muitas das pessoas têm até, se possível, assim como Absalão, vai lá e mata aquele candidato que um dia, poxa, ele depositou toda a confiança nele, agora está vendo que está sendo traído. É o que acontece aqui, na vida de Aitofel em relação a Davi. E essas coisas, irmãos,
se a gente não tomar conta do nosso coração, a gente acaba aderindo a essas propostas maléficas que o mundo oferece. O ódio que Absalão, sendo filho, né, conseguiu colocar na sua mente, no seu coração, contra seu próprio pai. Mas, amados, quando nós lemos esse Salmo 63, nós chegamos assim: a tua graça é melhor que a vida. Quando ele fala, a tua graça é melhor que a vida, é a nossa vida aqui, é exatamente essas nossas posições, que muitas das vezes defendemos de uma tal maneira que não respeitamos a opinião do outro, que não temos um momento de conforto para, na paz, discutir as coisas. A pessoa parte já para, até se possível, matar o outro. Foi o que aconteceu aqui na vida de Absalão. Tanto ele desejou aquele trono, e interessante que naquela época ali existia uma ordem, né, do primogênito, e parece que o Absalão estava na terceira posição. Mas ele nem pensou nisso, não, o trono é meu e já acabou. Apesar que na situação de Davi era meio difícil saber quem era o primogênito, né, porque tinha filho com várias mulheres, eu nem sei como é que ele conseguia saber quem era o primeiro ali. Mas ele, pelo que eu li aqui nas informações aqui, né, que eu estive lendo, ele estava na terceira colocação ali, né, mas ele partiu a si mesmo, vou querer o trono. Então, mas nós vemos aqui a fuga de Davi. Já vimos aqui que a sua vida ali teve esse problema com Batseba, ele se envolveu. Nós vemos aqui essa fuga, então, de Davi. O pessoal que estava com ele. Olha o que Davi fala lá em 2 Samuel 15, 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dá-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Né? Davi prefere fugir. É interessante, irmãos, que, como nós já falamos aqui, Absalão, para exatamente provocar ainda uma derrota a Davi, o que ele faz? Ele pega as concubinas de Davi, e isso em cima de um eirado, para que toda a cidade veja, e ali ele tem relações com aquelas concubinas. Ali tem, a princípio, dois focos. O primeiro é desonrar Davi. E segundo, que a população, vendo o Absalão com as concubinas, ou seja, como se fossem as princesas, as rainhas, então Absalão é o rei. Então tinha, a princípio, esses dois focos aí. Mas aquilo ali, na verdade, foi um cumprimento da profecia que quando Davi tomou Batseba, o profeta Natã chega para ele e fala: Davi, o que você fez escondido, um teu descendente fará às claras. Então ali foi o cumprimento. Mas, por outro lado, nós vemos aqui também que Absalão ele cometeu um grave pecado ao possuir as esposas do seu pai. Quando nós lemos lá em Levítico, o que diz lá em Levítico 20, 11? Né? O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Olha só, irmãos, Davi estava errado quando fez aquela situação com Batseba, teve. Absalão, por conta disso, querendo fazer justiça com as próprias mãos, olha o que ele comete. E como nós vamos observar aqui, irmãos, na sequência, o que acontece com Absalão? Né? Davi, apesar de rei, guerreiro, vencedor, um grande exército ao seu dispor, quando perseguido por um de seus próprios filhos, Absalão
Interessante, né? O que significa Absalão? O nome de Absalão significa pai da paz. Pai da paz. Davi prefere fugir, abrir mão do trono, entregar suas concubinas na mão de seu filho Absalão, né? E lá em 2 Samuel 16, 22, diz que armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai, tal como o profeta Natã profetizou lá em 2 Samuel 12, 11. Agora, meus irmãos, a gente aqui observa como que uma volta aqui, uns 180 graus. Enquanto Absalão está aqui partindo, está tendo uma vitória na vida do seu pai, acontece aqui o que o Levítico está falando. Aqui, o filho que descobria a nudez do seu pai através de uma relação com a esposa de seu pai, será o quê? Será morto. E aqui nós vemos esse cumprimento, essa coisa se cumprindo. Lá em 2 Samuel 18, 9, quer dizer, Davi fugindo, Absalão com esse grupo atrás dele perseguindo para matá-lo, né? Chega num momento, no confronto, no ápice da batalha, esse versículo 9 do capítulo 18, 2 Samuel, indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Quer dizer, foi enforcado. Né? Entenderam, irmão? Quer dizer, ele devia ter um tronco ali, um galho, tipo, como antigamente usava, né, para fazer estilingue, né? Absalão chegou ali, o seu pescoço enganchou naquele tronco. Só que quando ele enganchou, o cavalo, a montaria dele, o mulo, continuou, foi embora. Então ele ficou pendurado. E ninguém veio socorrer Absalão. Gozado que ele tinha um grupo, tinha um exército ali, a Bíblia mostra um total já de 200 homens que aderiram àquele movimento de Absalão. Interessante que ninguém veio tirar Absalão daquela situação. E olha o que acontece, irmãos. Como o livro de Levítico fala que, né, ele morreria. Lá no verso 14, ainda do capítulo 18, 2 Samuel, disse Joabe. Joabe, irmão, era um dos generais de Davi. E ele estava nessa batalha contra Absalão. Ele até então estava, né, do lado de Davi e indo contra Absalão. Quando ele viu Absalão preso no galho, o que Joabe faz? Então disse Joabe: não devo perder tempo. Não devo perder tempo assim contigo. Quer dizer, falando com o próprio, né, Absalão. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Amados, o que nós observamos aqui? Quando Davi fala que a tua graça é melhor do que a vida, Davi não precisou dar um tapa em Absalão. Davi não precisou brigar com Absalão. Absalão também, por outro lado, não teve como encostar em Davi, porque em todo momento houve um livramento da parte de Deus em relação a Davi. Quando ele fala que a tua graça é melhor que a vida, Davi é como não, Senhor. Se chegou a minha hora, estou pronto. Mas com uma certeza eu tenho no meu coração. Que a tua graça é melhor do que tudo isso. O meu reinado,
com o meu exército, com tudo que eu tenho. A tua graça é melhor. Eu quero estar sob a tua graça. E o que é que acontece aqui? Absalão, Joabe, o comandante lá de Davi, mata a Absalão. Depois, Davi fica sabendo do que aconteceu. Ele chora a morte de Absalão. Quer dizer, como diz a Bíblia, um coração segundo Deus. Porque a gente observa que quem não guardou rancor, não guardou ódio, não tinha nada contra Absalão, fugiu de Absalão exatamente para evitar o confronto, mas tudo acontece conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do homem, né? E Absalão aqui, então, acontece, ele é morto, né? Davi não precisou matar seu filho, Deus protegeu Davi, porque Davi entendeu que a graça de Deus é melhor do que a vida. Davi não usou a força de seu braço, não usou suas habilidades de guerra contra seu filho, sua conduta confirma o que lemos lá em Jeremias, né? Jeremias tem esses dois versículos, né? Do capítulo 17 de Jeremias, e diz o versículo 5 de Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem. Mas o verso 7 desse mesmo capítulo diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E é exatamente o que Davi aqui vive. E que mostra para cada um de nós, irmãos, o valor que é quando realmente há uma rendição completa das nossas vidas na direção, na vontade, na bondade, na graça do nosso Deus. Né? E essa é a mensagem que nós temos para hoje, meu amigo. Que Deus nos abençoe, que nos dê cada vez mais esse entendimento, esse prazer, de estarmos sempre confiante em Deus e fazendo aquilo que Ele realmente quer das nossas vidas. Nós vimos aqui que Davi, sendo um homem poderoso, ele tinha todas as condições, vamos dizer assim, físicas da vida que ele tinha, da opulência que ele tinha, do poder que ele tinha, e nada daquilo deixar Absalão avançar naquele seu propósito. Mas ele preferiu sair, deixar Deus conduzir todas as coisas. E o que acontece com ele? Assim como Moisés também, lá dentro do Egito, que tinha todo aquele conforto, preferiu abandonar, e Deus o fez o libertador de Israel, como fez com Ló, que foge dali e a sua vida é poupada, com José, que fugiu também ali da mulher de Potifar, depois se torna o vice-governador do Egito. Quer dizer, ao fugirmos do mal e buscarmos a Deus, é experimentar que a graça de Deus é melhor que a vida. Que Deus assim nos abençoe